E eu vejo tantos amigos num sofrimento enorme, querendo achar Deus na teologia, entre discussão de teólogos, todo mundo só discutindo teologia com teologia, não sabe mais nada de coisa alguma, vive numa dúvida, numa angústia, numa dor, não será que é? Dá até vergonha quando me perguntam, escuta, você não sofre disso? E às vezes eu, para não ficar longe, eu digo, não, muito raramente, mas às vezes, ou quem sabe. Mas sinceramente, falando aqui para você, e não para ninguém, mas para todo mundo, não, eu não sinto nada disso, até porque eu não vivo por sentimentos. Eu aprendi há mais de 50 anos a viver pela fé, e a fé não tem nada a ver com sentimento, com circunstância, com o que esteja acontecendo, com ter mais ou ter menos, com o poder na hora ou não poder nada na hora. Eu aprendi, como Paulo disse, eu também digo, aprendi, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter em abundância e sei também viver em escassez. Sei ser honrado com todas as honras, como eu sei também ser humilhado com todas as desonras. De tudo e de todas as coisas eu tenho tido experiência nesses 68 anos completos e 69 iniciando para chegar aos 70, de tudo e de todas as coisas, Deus me tem dado a graça de ter experiência para poder dizer, eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece todo dia. Essa é a fé que eu divido e compartilho com vocês. É esse conteúdo de fé e de experiência com Deus, não com acadêmicos religiosos, nem com congressos religiosos, nos quais eu fui para todos, eu falei em todos, eu abria a todos, eu fechava todos, eu era honrado em todos. Nunca foi daí que veio a consistência da minha fé, mas dos anos de jejum, de oração, de choro diante de Deus, pedindo todo dia que Ele criasse uma rocha de fé dentro de mim e que me desse sabedoria. Os dons que eu pedia sempre foram esses. Eu nunca pedi para que, se eu encostasse em alguém, a pessoa fosse curada, para que eu tivesse o dom de profetizar e dizer coisas do passado, do presente ou do futuro de pessoas, nesse sentido de profecia, apenas nesse. Porque nos outros eu sei que eu nasci. Perdão, eu tive que atender para dizer para a mesma pessoa não me ligar mais, porque está interrompendo toda hora aqui, tá bom? Então, pedindo a Deus que me desse uma rocha como fé, e não pedia esses dons de grande visibilidade. Acabou que, embora eu só pedisse para o Senhor me dar sabedoria, discernimento, conhecimento e ciência espiritual, era o que eu orava e jejuava, e passava dias de joelhos diante de Deus, dias, sem comer, sem beber, querendo que a minha mente se abrisse, que meu espírito se iluminasse. Eu queria ver com os olhos da fé. Mas, além disso, por graça sobejante, o Senhor me tem usado no curso desses 50 anos para ver tanta gente ser curada instantaneamente, não apenas pela imposição das mãos, às vezes meramente pela palavra. A pessoa dizendo, eu estou doente, e você olhar para ela com tanto amor e compaixão e dizer, eu quero, em nome de Jesus, que você fique boa.
já agora. E você nem mesmo ficar para ver o resultado. Às vezes a pessoa te liga meia hora depois, olha, aconteceu um milagre, eu estou bonzinho. Tantas centenas, milhares. Mas o meu pedido era por sabedoria, discernimento, ciência e conhecimento espiritual. E eu dizia, Senhor, eu não quero ser enganado nem um dia da minha vida por nenhuma tolice, nenhuma besteira. E não quero perder tempo com bobagens. Me ajuda a dar minha vida, o meu tempo para as compreensões profundas, aquelas mesmas que ensinam, como Paulo diz aos Efésios, aquelas sabedorias que fazem os principados e potestades aprenderem com a gente que anda contigo. Me enche disso, para que eu seja uma inspiração para homens e para anjos, na terra e nos céus, para que até quem discorde de mim não tenha como enfrentar a verdade que tu coloques de maneira concreta dentro do meu ser e do meu coração. Foi essa e é essa a minha escola. Ele é o meu mestre. É com ele que eu aprendo. Às vezes eu tenho confirmações das mesmas coisas com pessoas que andavam até relegadas a planos inferiores, como foi o caso do meu encontro com Søren Kierkegaard, que todo mundo dizia para eu não ler porque era um herege. Assim que eu me converti, quando eu li a primeira coisa, eu falei, meu irmão, onde é que você estava? Eu estou te procurando, querendo encontrar um irmão que cresce nas mesmas coisas que eu há tanto tempo, mas eu só tinha achado meu pai, agora eu sei que você também está aí. A mesma coisa com o Jacques Ellul. O Kierkegaard está aqui sumido no meio de um monte de livros. O Jacques Ellul, eu olhei, por acaso eu vi um dos 44 livros dele que eu tenho. São todos livros densos, como esse aqui, ó, Fé, Living Faith, ou esse outro aqui que eu acabei de ver também, A Ética da Liberdade, As Éticas da Liberdade, do meu querido amigo Jacques Ellul. E como ele e tantos outros, são 44 que eu consumi, li, reli mais de uma vez, encontrando harmonia de meu Deus, esse cara entendeu. E dá testemunho de que eu entendi também. Agora, é uma vida profundamente solitária. Muito, muito, muito solitária. Outro dia eu estava conversando com um amigo, José Sarto, que é o prefeito de Fortaleza, que vem aqui às vezes toda semana, às vezes de 15 em 15 dias, e a gente conversa horas sobre o Evangelho. E ele é ávido e é um homem culto, filosoficamente muito apto para pensar, muito treinado e uma pessoa que lê bastante e que gosta de coisas novas e que já me segue há uns 40 anos. Ele disse que desde 1980 ele me acompanha para e passo. E ele vem aqui, a gente conversa. Quando foi a penúltima vez, ele puxou um assunto e eu saí discorrendo. E eu vi que eu falei umas 2 horas e meia, e ele bebendo aquilo como quem estava num deserto tomando água fresca da melhor fonte mineral da terra. Ele bebendo, quando ele acabou, ele estava emocionado e me disse, escuta, com quem você conversa? Porque eu não conheço ninguém com quem você pudesse conversar. Nem aqui, nem nesses podcasts que você vai, nem... Eu conheço tanto teólogo, tanto pensador, não conheço. Eu falei, graças a Deus, eu converso com a minha mulher. E tem coisas que ela entende na hora, tem outras coisas que ela fica pensativa,
E ela rumina, 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 até que depois ela compreende, eu vejo que ela entendeu. E eu vejo que ela entendeu, não porque ela vem e diz, olha, aquilo ali eu entendi, eu vejo pelas reações, pelas respostas, pelas corroborações, por várias formas, e converso com os meus filhos, sobretudo com o mais velho deles, o Ciro, que tem uma cabeça muito parecida com a minha, e a gente conversa muito, ele tem uma cultura enorme. Eu, às vezes, digo que se eu tivesse 10, 15% da cultura do meu filho Ciro, talvez eu me tornasse uma pessoa insuportável, porque ele tem aquela cultura toda, mas não gosta de falar. Ele vive muito bem só cantando, tocando as músicas dele, mas a cabeça do cara é um computador super quântico, com uma cultura enorme. E um dia ele veio chorando a mim, pedindo para eu orar, impor as mãos na cabeça dele, para Deus diminuir a memória dele, porque ele não aguentava mais o fato de que ele não conseguia esquecer nada do que ele aprendia, do que ele tivesse lido, nem na infância. Ele está lendo sem parar desde 4 anos de idade. E aí ele foi fazer uma prova para uma coisa que ele não estava nem querendo, foi mais para ajudar um amigo. Chegou lá numa universidade, gabaritou, sem estar em processo de estudo há mais de 35 anos. Foi lá e gabaritou 10 e voltou chorando. Eu falei, o que foi, meu filho? Foi essa coisa que eu não consigo me esquecer de nada. E era uma prova para um curso superior de teologia. Ele falou, pai, teologia é bobagem, você foi quem me ensinou, né? Eu estou interessado em coisas muito mais profundas. Quem tem o evangelho e sabe pensar tem tudo que se precisa ter, eu digo a verdade. Semana passada eu estava fazendo uma pesquisa, sem muito tempo para pesquisar, aí eu dei uma tarefa para ele. Falei, olha, abre aí a tua Bíblia em hebraico, pesquisa nos textos originais as palavras tais como designação para Deus e para seres celestiais em todos os lugares que você encontrar no Velho Testamento, explícita e implicitamente. Aí ele me mandou aqui uma lista, meu Deus, que eu teria levado o dia inteiro para juntar, mas ele estava lá, tá. Aí vai em crônicas, tal, a palavra que aparece é a palavra X, designa os deuses dos povos, não os ídolos, mas os deuses reais, os principais e potestades do Velho Testamento. Aí vai, tal. É um absurdo. Se você fizer a mesma pergunta sobre qualquer natureza de conhecimento, ele vai discorrer até não poder mais. Quando ele viaja comigo para o Oriente Médio ou para a Ásia Menor, para a Turquia atual, ou países parecidos e Grécia, chega a dar vergonha dos guias formados com mestrado e doutorado em História. E se ele estiver presente no grupo, ele tem que chamar o guia de vez em quando, dizendo, olha, você esqueceu do assunto mais importante aqui dessa localização, que foi o que aconteceu há 1000 e tantos anos atrás, assim. O cara, às vezes, é mesmo, eu sabia, só que você tem muito mais detalhes do que eu. Então, é impressionante. E eu falei para o meu amigo, eu tenho pouca gente, agora tem você também, que eu vi que você me ouviu essas 2 horas e tanto com essa avidez não escandalizada, ao contrário, bebendo como quem está recebendo revelação divina. Eu, além dos 2, tenho agora 3 com quem eu posso conversar. Qualquer coisa que tenha em Jesus a sua convexidade e tenha em Jesus o seu ápice de convergência de todas as coisas, porque eu sei que você vai absorver com alegria no coração.